Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui assistindo esse nosso bate-papo, essa palestra virtual, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, com o tema de hoje, que é do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, do item 11 ao item 16. A gente vai chamar de A Beneficência, que é o título desse capítulo, mas a gente também pode chamar de A Chave da Felicidade. E a gente vai descobrir por quê a chave da felicidade. Mas antes, vamos refletir sobre uma mensagem, vamos fazer uma oração. Combinado? Muito bom ter você aqui. Nesse impedimento da gente estar juntinho, da gente estar reunido presencialmente nos salões, por enquanto, já volta às atividades normais, se Deus quiser. Mas a gente está aqui nesse encontro virtual tentando nos elevarmos, né? Tentando elevar nosso coração, nossa mente. Vamos que vamos. Bom, peguei aqui o livrinho Allan Kardec Essencial, 300 Instantes de Reflexão. É um livrinho que eu gosto muito, muito simpático. São 300 instantes de reflexão tiradas das obras básicas de Allan Kardec. Muito legal. Vamos lá. Todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. Essa é a nossa busca em mais uma encarnação. Elevarmos o espírito acima da matéria, nos espiritualizarmos cada vez mais. Então, vamos pensar em Jesus? Mestre Jesus, agradecemos, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Que o Senhor possa encontrar um espacinho dentro do nosso coração, que a gente consiga abrir o coração para que possam entrar esses conhecimentos espirituais, esses tesouros da alma. Muito obrigado, que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Bom, é o seguinte... eu curti muito esse trecho do capítulo 13 que a gente vai tratar hoje, dos itens 11 ao item 16, porque, na verdade, são instruções dos espíritos. E olha, são espíritos bacanas, uma turma bem legal. O time está escalado com o espírito Adolfo, bispo de Argel, com o espírito Vicente de Paulo, com o espírito Carita, martirizada em Roma. Assim ela se identifica, com um espírito protetor e também com o espírito João. Então, esses são os espíritos que vieram se comunicar, passar para a gente aí um pouquinho do conhecimento, não é? Que sem dúvida só vem para somar, né? Só vem para ajudar. Então, a gente começa então com o Adolfo que traz uma mensagem em Bordeaux, em 1861, e ele vem com muito carinho aí trocar essa ideia com a gente, tá? Bom, mas antes eu queria dizer o seguinte, beneficência, que é o que dá título ao nosso estudo. O que é beneficência? Qual o significado de beneficência? Bom, vou ler aqui para vocês. A beneficência é o ato, a prática ou a virtude de fazer o bem. Né? É a virtude de beneficiar o próximo, de benfazer, filantropia. Esse é o significado de beneficência. E o Adolfo, bispo de Argel, ele começa trazendo a seguinte reflexão para a gente. A beneficência dá nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso e nem a indiferença perturbam. Olha, pessoal, Adolfo vem dar um toque, né? Porque, na verdade, o grande barato do espiritismo é ver essas pessoas que estiveram aqui encarnadas igual eu e você, né? Num corpinho de carne, e que depois que passam para o lado de lá, começam a ter uma visão mais analítica do todo, né? Então vem trazer essas dicas. É quase como colar na prova, né? Eles foram lá, viram o gabarito e voltaram aqui para te dar sacolinha, para te dar sacolinha de chá. Então, não, pessoal, calma, não que eu apoie a cola, não. Atenção, pessoal,
vamos sair da escola sem colar. Mas vocês entenderam a força de expressão, o sentido figurado que eu quis usar, né? É um acréscimo de misericórdia divina permitir que essa galera venha aqui nos trazer esses alertas tão importantes. Então ele diz isso, que a beneficência, você benfazer, né? Ações benfazejas, beneficiar o próximo, vai te dar puros e suaves prazeres, né? Que sem dúvida alguma não serão capazes de ser perturbados nem pelo remorso, nem pela indiferença. E esse espírito, ele traz comparações que eu achei muito interessantes. Primeiro ele compara a fome com um punhal, né, com uma faca. Ele diz assim, se a gente puder ter por única ocupação tornar os outros felizes, daria para entender que uma criança chorar de fome é um punhal no coração da mãe. Aí nesse momento eu convido você a se transportar para o lugar de uma mãe que tem uma criança chorando de fome. Imagina a agonia que deve passar. Não é criança chorando com manha, não. Não é criança chorando com fome, mas que você vai ali na cozinha, faz a mamadeira, prepara o mingauzinho, não. Eu estou falando da criança que está chorando com fome porque ela não vai ter o que comer. Então, esse choro de fome, ele compara a um punhal no coração dessa mãe, né? Gente, socorrer o próximo que agoniza, socorrer o próximo que vive em desespero, essa beneficência, jogar uma boia de salvação para quem está ali nadando, tentando não se afogar. Ele também compara esse socorro a uma festa. Vamos entender? Ele diz o seguinte, a alegria de quem recebe essa ajuda é incomparável, pois não há festa nesse mundo que se compare com alegria suficiente à sensação das famílias socorridas. Então, ele diz que as famílias que são socorridas sentem uma alegria tão grande que nem se compara à alegria de uma festa, né? E esse espírito, ele vem dar um puxãozinho de orelha, que ele diz o seguinte. Ele fala sobre as nossas obrigações. E ele entende que precisamos compreender as nossas obrigações. A gente precisa socorrer. E ele pede que a gente lembre da seguinte frase. Quando vestimos a um desses pequeninos, precisamos lembrar que é Jesus mesmo a quem estamos vestindo. Então ele pede que sempre que a gente for socorrer um irmão em aflição, é a Jesus que nós estamos socorrendo, porque Jesus coloca isso, né? Cada vez que a gente fizer o bem a alguém, é a Ele mesmo a quem nós estaríamos fazendo. E aí ele fala sobre o caminho da felicidade. Você que está aí assistindo, você não quer ser feliz? Eu quero muito ser feliz. Ele diz que a caridade é o caminho para a felicidade dos povos. Porque ele explica numa lógica sensacional que a caridade foi o que mais ajudou ele a progredir na última encarnação. E que o dia que a caridade se estabelecer como uma conduta geral, os povos serão mais felizes. Porque a gente vai descobrir a felicidade de ajudar o outro. E com isso, esse clima de felicidade, ele vai se contagiar de forma homogênea, né? Ele dá uma dica também que eu achei curiosa. Quando você quiser reclamar, olhe para baixo, veja as misérias e perceba quanto bem há para a gente fazer. Então você está chateado, vai reclamar? Peraí. Antes de reclamar, olhe todas as pessoas que estão em situações muito piores que a sua e lembre, olha, tem muito trabalho para fazer, hein? Então é isso. Essa é a reflexão desse parceiro aí bacana, né, Adolfo? Obrigado, hein, seu Adolfo? Valeu, obrigado pela moral de estar trazendo tantas reflexões importantes nessa mensagem que esse espírito trouxe em reunião mediúnica na cidade de Bordeaux, em 1861.
Bom, Vicente de Paulo não quis ficar de fora dessa resenha. Ele trouxe também recadinhos muito importantes. Eu disse para vocês que a gente podia colocar um título, um subtítulo nesse nosso estudo de A Chave da Felicidade. Justamente porque ele coloca, numa análise muito interessante, que a bondade e a caridade são as chaves do céu. Ele diz que nós temos essas chaves nas mãos. Você quer entrar no céu, né? No céu, então você tem a chave. A chave é a bondade e a caridade. E ele pergunta: onde está a felicidade? Está no amai-vos uns aos outros. É porque, na verdade, a gente busca até hoje uma caridade muito egoísta, né? A gente busca uma caridade onde é para mim, é do meu jeito, é da minha vontade, é no meu momento, é no meu horário. E a gente acaba buscando essa busca pela felicidade de forma muito egoísta, né? E aí, ele diz que quando a gente descobrir que a felicidade do outro é gostosa de se ver, a gente vai ver que ali está a felicidade, né? Bom, ele diz que sem isso, uma alma não consegue se elevar para as altas regiões espirituais. Então, você quer ser espírito de luz, você quer se elevar, você quer chegar às altas regiões espirituais. Sem a caridade, sem o amor ao próximo, a alma não consegue se elevar, né? Ele diz que quando a gente deixa de lado o egoísmo, a gente então abre espaço, abre caminho para essa felicidade eterna. E Jesus falou que o mundo dele, que a felicidade, que o reino dele, aliás, não é desse mundo. Então, a gente pode realmente fazer esse comparativo, entendendo que não é desse mundo porque aqui é onde ainda mora o egoísmo, né? Então, a gente deixando de lado o egoísmo, muitas vezes fazendo algo que a gente não gostaria, abrindo mão de uma graninha que de repente você queria colocar no bolso para satisfações pessoais, de repente você abre mão de uma parte disso para beneficiar outra pessoa. Enfim, esse desapego vai abrir caminho para a felicidade. E as pessoas estão tão loucas, né? Elas querem comprar, 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 preencher esses vazios. E no final, ela continua mal-humorada, ela continua vendo problema em pequenas coisas, quando de fato ela ainda não descobriu que às vezes abrir mão de algo por alguém vai trazer uma satisfação, vai trazer uma leveza de consciência, vai trazer uma harmonia e talvez preenchendo esse vazio que ela tanto procura aí nessas compras ilimitadas, né? Bom, e ele dá um outro exemplo. Ele prova pra gente de forma muito didática que realmente ajudar o outro, ver o outro se dar bem, pode te fazer bem. É só a gente analisar o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Os programas de TV. Quando a gente vê lá no programa de TV, alguém que passava um sufoco vai lá e ganha um prêmio, ganha uma ajuda, ganha um auxílio, ganha um socorro. Às vezes a gente até se emociona, né? Tudo bem que às vezes os programas pegam pesado e exploram mesmo o sofrimento para dar audiência. Mas, de fato, quando a gente vê alguém que conseguiu dar a volta por cima, isso traz uma felicidade. Então, quando a gente escuta boas histórias de dedicação, boas histórias de socorro, o nosso coração pulsa de alegria, né? E aí a gente tem esses bons exemplos que a gente vê e se satisfaz. Então, a gente já tem os bons exemplos rolando, acontecendo. O que nos falta é a boa vontade de nós, então, praticarmos. E não é só praticar na obra social, não é só praticar com o irmão que está ao relento, lá no frio, na fome, mas praticar também dentro da família, porque talvez aí na sua família tenha alguém precisando de uma forcinha. E aí, você vai fazer jogo duro, vai fingir que não está vendo. Às vezes, por compromissos nossos, dessa vida ou até de outras, sabe-se lá por quê, a gente acaba tendo mais facilidade para ajudar pessoas de fora da família. E quando tem alguém ali na família, a gente tem um bloqueio, a gente tem uma implicância, a gente diz que não dá para ajudar. Então, vamos repensar isso, né? Vamos repensar isso, porque a gente acaba desprezando um pedido de Jesus, né?
que considera as nossas palavras como palavras ocas, né? Porque a gente fala tanto o eu te amo, a gente fala tão bonitinho, mas de repente essas palavras ficam ocas porque elas não estão preenchidas de ações, ações de generosidade. Um coração generoso, uma pessoa generosa, ela se torna tão linda, é tão bonito, que a gente possa então paquerar mais essa virtude da generosidade, né? Então a gente precisa ler Jesus, a gente precisa meditar sobre as páginas, mas que a gente possa abraçar algumas práticas, né? E o nosso sofrimento, por que a gente sofre? Porque a gente abandona os ensinamentos de Jesus. Todos os sofrimentos que a gente causa no outro e que a gente causa a nós mesmos, foi naquele momento que você decidiu, eu também, que eu decidi abandonar o ensinamento de Jesus, fui lá, fiz a bobagem, fiz a besteira, aí bate o arrependimento, bate a dor, bate o sofrimento, bate a vergonha, bate o arrependimento. Então, quando a gente se afasta desse ensinamento de Jesus, a tendência nossa desse egoísmo é que traga, então, o sofrimento para a gente. E o Espiritismo? O Espiritismo, ele vem para quê? Ele vem para nos educar, né? As manifestações espíritas, as manifestações mediúnicas, tem gente que acha o seguinte: não, eu sou espírita, eu sou mais inteligente porque eu sei das verdades da reencarnação, eu sei do mecanismo da mediunidade, então eu sou um privilegiado, eu estou à frente, eu sou mais evoluído. E não. Você sabe que o Espírito Vicente de Paulo, ele diz o seguinte: as manifestações espíritas, elas vêm para os olhos fechados e para os corações desobedientes. É para isso que existe o Espiritismo. Nós, de olhinhos fechados, corações endurecidos ainda, cabeça dura, teimosos, o Espiritismo vem para ver se convence a gente dessas verdades eternas, dessas verdades espirituais. Vicente de Paulo também coloca a caridade como uma virtude fundamental. Você quer a virtude da inteligência? Bacana, desenvolvimento intelectual, né? Você quer a virtude da beleza? Beleza física, né? Tudo bem, bacana, é bom você se sentir bem. Mas ele diz que a virtude da caridade é fundamental, porque sem a virtude da caridade, as outras virtudes simplesmente não existem. Caramba, é verdade. Alguém muito bonitão, cheio de pose, sem a caridade, só com egoísmo, se torna uma pessoa feia. Se torna mesmo. Uma pessoa muito inteligente, sem a generosidade, sem a caridade, se torna alguém de nariz em pé, alguém prepotente. Então, de fato, a virtude da caridade vai servir de base para todas as outras virtudes, tá? Sabe aquela história de Deus fazer do homem a sua semelhança? Sabe? Pois é, ele também coloca isso. Ele diz que existe dentro de cada criatura esse pedacinho de Deus, essa emanação do próprio Criador. Ele diz que em todos os mundos, em todos os planetas, em todos os sistemas solares, a eterna âncora da salvação é a caridade. Ele diz que a caridade é a emanação do próprio Deus em nós. É a própria virtude de Deus dada por ele para a gente. Então, como é que a gente pode desprezar essa bondade suprema? Todos nós temos então essa porçãozinha dada aí por Deus, que é a generosidade, que é a caridade. E quando a gente exercita essa virtude, a gente vai encontrar a nossa recompensa. Bom, precisa falar da recompensa por uma didática espiritual, porque eles sabem que nós ainda somos muito interesseiros e que, infelizmente, a maioria de nós toma atitudes pensando no que vem como recompensa, né? Ele diz o seguinte: essa recompensa, ela vai estar o quê? Na nossa felicidade, e que a gente já consegue perceber um pouquinho dessa alegria espiritual já na vida atual, se a gente começar a praticar essa caridade agora, tá? Bom, tem um espírito que me chamou muita atenção. Tá chegando aí agora um pouquinho do que disse o espírito Carita. Ela assina: Carita, martirizada em Roma.
tá? É uma mensagem mediúnica desse espírito na cidade de Lyon, em 1861. Ela começa assim: chamo-me Caridade. Acompanhai-me, pois conheço a meta a quem devem buscar. Então ela dá o papo assim, ó, se liga no papo que eu vou te dar, porque eu sei onde você precisa chegar, eu sei a meta que você tem que buscar. E aí ela faz um convite para os bastidores do trabalho espiritual dela, e eu achei muito legal. Ela convida a gente para dar um rolê espiritual com ela. Ela diz o seguinte: essa manhã eu fiz o meu giro habitual. Oh, meus amigos, quanta miséria e quanto trabalho vocês terão para secar essas lágrimas. Então, ela diz que deu um giro, deu um rolezinho aí de manhã e que observou muita miséria, muito sofrimento, e aí ela já dá o papo. É trabalho nosso secar essas lágrimas. Ela explica que, de forma mediúnica, ela tenta influenciar os sofredores a terem mais coragem. Olha que interessante. Ela fala assim, ó: eu procurei consolar pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vocês. Vocês não estarão abandonadas. Tenham paciência. Ela diz ainda assim: ó, Deus lá está. Vocês são amadas por Ele, vocês são eleitas por Ele. E ela diz o seguinte: olha, elas pareciam me ouvir, porque elas olhavam para o lado, não é? Com olhos arregalados de espanto. E ela disse que percebia no semblante delas, né, que nos seus corpos tinham muita fome. Então ela percebia que esse corpo físico dessas irmãs, desses irmãos sofrendo, sofriam com a fome, né? E ela diz assim: se é certo que as minhas palavras davam alguma tranquilidade aos corações, não reconfortavam os estômagos. Então eu repetia para elas: coragem, coragem. Então esse é um trabalho de consolo feito pela espiritualidade, né, dando mais coragem aí para ver se a gente aguenta firme mais um pouquinho. Ela explica que as mulheres com crianças e velhos na miséria eram ignorados pelas pessoas que passavam nas ruas. Né? Isso ela observando ali como espírito. Então, o que ela faz? Ela explica que ela sai por aí, através da mediunidade das pessoas, tentando inspirar essas pessoas a ajudar. Vamos ver como é que ela faz? Ela diz assim, ó: me fiz de mendiga, porque fui suplicar, né, fui inspirar beneficência, inspirando bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Então, quando passava alguém que ela via que tinha um coração mais generoso, mais compassivo, era esse que ela tentava influenciar. E aí ela diz assim, ó: há por aí desgraçados cujo em seus barracos falta o pão, nos seus fogões não há fogo, os seus leitos não têm cobertas. E aí ela dá um papo legal que ela diz assim, ó: eu não vos digo o que devem fazer. Eu deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Então ela não fica ali martelando, olha, faça isso, faça aquilo, não. Ela só dá o papo, olha, o pessoal está sofrendo. Eu deixo que o seu coração perceba aí o que você precisa fazer. Então ela vai de forma sutil tentando influenciar. E é isso que a gente aprende no Espiritismo, né? Que somos influenciados pelos espíritos o tempo todo. Ela diz assim, ó: se eu ditasse para vocês o que vocês têm que fazer, nenhum mérito traria a sua boa ação. Então eu apenas digo: sou a caridade e vos estendo as mãos para os vossos irmãos que sofrem. Então é isso. Ela tenta influenciar assim de forma leve, né, mostrando para a gente o quanto esses irmãos precisam. Eu vou abrir um espaço para fofoca espiritual, que é o seguinte: esse espírito ele assina como Carita martirizada em Roma, né? Então, esse espírito que de forma tão querida falou para a gente sobre caridade, pode ter sido o espírito Irene, que a Igreja Católica depois canoniza e chama como Santa Irene. Mas, Tiago, por que você está dizendo isso? Porque existe uma coincidência que é o seguinte: ela foi martirizada em Roma durante as perseguições do imperador chamado Diocleciano.
Ele determinava perseguição aos cristãos. E ela foi acusada de possuir livros proibidos e por isso foi condenada à fogueira. Isso aí. E novamente, nesse mesmo capítulo do Evangelho, o Espírito Carta retorna com uma outra mensagem. Ela explica pra gente a diferença entre caridade e esmola. E ela diz que a gente confunde muito isso. Ela diz que a esmola, muitas vezes, é útil, mas humilha. Ela diz que a caridade, ela liga o benfeitor ao beneficiado. A caridade, ela se disfarça com carinho e atenção. É você chegar para alguém e falar, olha, pô, tem uma comidinha aqui gostosa, tô pensando aqui, será que você quer comer? Ó, tá muito gostosa, ó, trouxe aqui, olha que bacana, vê se você tá afim, vê se você quer. Chegar com uma humildade, né? Não é chegar, olha aí, toma essa comida aí, ó, você tá morrendo de fome? Toma aí. Então, existe uma diferença entre caridade, que é fazer com amor, com empatia, com simpatia, com carinho, para esmola, que você apenas dá ali de má vontade, de cara fechada, humilhando, né? Ah, tá. Eu gosto muito desse pedacinho que ela fala assim, ó. Você pode ser caridoso com os parentes, com os amigos. Com o quê? Com a indulgência, com perdão, perdoando mutuamente entre nós, assim, as nossas fraquezas e tomando cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Ela diz que essa é uma super caridade e que não depende de grana para fazer isso. Ela também sugere, ela dá um recado direto para os espíritas. Ela sugere aos espíritas que sejam indulgentes na maneira de se comportar com quem pensa diferente da gente. Que a gente seja indulgente com quem for menos esclarecido, porque a gente não precisa chocar ninguém com as verdades que a gente aprende e com a fé que a gente professa, com as coisas que a gente acredita. Que a gente tenha paciência, que a gente tenha compreensão de entender quem pensa diferente, né? Isso também é sinônimo de humildade e de caridade. E ela conta um exemplo muito fofo, muito bonitinho, das irmãs que trabalham como formiguinhas, ela diz assim. Trabalham como formiguinhas. É um grupo de senhoras que confeccionam roupinhas para agasalhar os necessitados do frio. Ela conta que esse grupo, que grupos como esse que se reúnem assim para fazer o bem, são muito inspirados por bons espíritos. Eu achei isso muito legal. E ela diz o seguinte, que essas senhorinhas, elas vão ser recompensadas pela moeda mais importante, que são as bênçãos do céu. Essa foi Carita, né? Super fofa também, super carinhosa, muito boazinha, muito legal. Bom, tá chegando aí também uma mensagem bacana de um espírito protetor, é assim que ele se identifica. Ele diz que algo que é muito comum, ele diz assim, ó, todos os dias eu ouço dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade. Mas ele diz que todo dia vê falta de indulgência com o próximo. Então, não depende de dinheiro. Você ser indulgente com o próximo, ter paciência com a mancada, com o defeito do próximo, isso também é caridade e é de graça, né? Ele diz assim, olha, ao invés de você se tornar um juiz severo, que tal você estender a mão? Isso não é caridade? Então, se você é pobre, saiba, pode fazer a caridade praticando a indulgência, beleza? Uma caridade grátis, né? E sobre caridade material ele conta o seguinte, muitos ricos dão dinheiro por ostentação, quer mostrar que está dando, quer colocar uma placa lá, que é o doador, que é o benfeitor, né? Porque, na verdade, esse rico ele quer ostentar, ele quer ver o nome dele elevado na sociedade. Mas são ricos que não chegam a se privar de nada, né? Dá só o que está sobrando. Enquanto pessoas mais pobres, que financeiramente dão menos, mas dão com mais amor. Então esses ainda têm mais peso, esses atos têm mais peso perante os olhos de Deus, né? Quanto de você está doando? Isso é muito legal. Às vezes é até mal utilizado, né, com malícia por aí, nesse mercado da fé, mas quanto você está doando de si? Quanto de tempo, quanto de carinho, quanto de amor, quanto de generosidade você está dando? O Espírito João, ele conta assim, ó. A mulher rica, pô, isso aí é uma baita lição, uma baita dica de vida.
Ele diz assim: a mulher rica que não precisa se ocupar nos trabalhos da casa, não pode consagrar algumas horas de trabalhos úteis aos seus semelhantes? Bom, pessoal, sem ser machista, isso aqui é uma comunicação de 1861, onde o normal era que as mulheres cuidassem da casa. E hoje a gente já sabe que cuidar da casa é atividade de mulher, é atividade do homem, é atividade de gente, é atividade de todos. Mas ele dá esse exemplo, né? Então a mulher rica que não precisa se ocupar dos trabalhos da casa, por que ela não pode dedicar algumas horas de trabalho útil aos seus semelhantes? Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque imagina, independente de ser homem ou mulher, aquele que tem uma vida mais tranquila, será que separa um tempo para caridade? Legal a gente pensar nisso, né? Bom, e note o seguinte, ele não sugere voto de pobreza, mas ele dá uma sugestão simples. Ele diz assim: compre o que sobrar dos seus prazeres. Compre agasalhos para o desgraçado que sofre no frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupinhas mais quentes. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Né? Muito legal isso. Ah, tá. E ele dá uma sugestão também, que é bacana, porque é uma sugestão que foi boa para quem tem boas condições. Agora, vamos ver para quem tem menos grana. Qual a sugestão que ele dá? Ele diz: você que não tem supérfluos, né? Você que não tem nada sobrando, dá algumas horas do seu tempo. Ou então faz um trabalho extra para ajudar, mesmo que seja com pouco. Pois é, aí pega a consciência, né? É aquele puxãozinho de orelha carinhoso que a gente realmente precisa pensar, precisa refletir. Ah, ele dá uma dica para religiosos. Está preparado? Ele diz o seguinte, ó: você que se dedica à obra de Deus, não se dedique apenas para enfeitar templos, para chamar atenção com as suas habilidades e deixar os templos suntuosos, poderosos, bonitos. Não. Que o fruto do seu trabalho seja socorrer os seus irmãos em Deus. Os pobres são filhos bem-amados e trabalhar para eles é glorificar o nome de Deus. Então ele faz uma comparação, que os templos não precisam ser templos enfeitados e suntuosos, que mais importante do que enfeitar o templo é trabalhar pelo mais necessitado, né? Ajudar o pobre é glorificar o amor de Jesus, o amor de Deus. E ele nos convida para que sejamos nós a providência divina. Deus não dá alimento aos pássaros? E aí ele faz uma... A gente remete ao que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25, né? Que ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se dedica no bem, trabalha com Deus, ajuda o próximo. O resto acontece, aparece, no final dá tudo certo, né? E aí ele faz um convite para diversos profissionais ajudar os pobres. Ele diz assim, ó: ajuda com seu talento, com as suas inspirações, com a sua influência, com seu dom, com seu serviço. Ele chega a citar escritores, pintores, escultores, artistas em geral. Enfim, você tem o seu trabalho, sua atividade profissional, você pode usá-la de alguma forma em benefício de alguém? Pensa nisso. Então, todos têm alguma coisa para dar ou para dividir. Todos podem ajudar. E ele lembra que se a gente estivesse na posição de sofredor, a gente gostaria muito de obter o auxílio, né? Então ele vai finalizar dizendo: quem divide tem os tesouros da terra, um pouco menores, porque você está dividindo, né? Então seus tesouros da terra talvez sejam um pouco menores, porque você é generoso, dá muito e tal. Mas no céu colherá tesouros 100 vezes maiores, né? Então essa foi a mensagem do Espírito João, em Bordeaux, em 1861. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui com tantas lições importantes, né? Qual é a chave da felicidade, a chave dos céus? É a bondade, é a caridade. A caridade, então, é a virtude que serve de base para todas as outras, porque sem a caridade e a generosidade, as outras virtudes se anulam. E que a gente possa descobrir o prazer de dar, o prazer de auxiliar, o prazer de amar. Combinado? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje.
a gente vai finalizar com uma prece, agradecendo a sua paciência que ficou aí com a gente até agora, o seu carinho, e que a gente agora... Vamos fazer um trabalho juntos agora? Vamos mentalizar, desejando o melhor para o outro. Vamos lá? Então, um pouco de silêncio agora nesse momento, para que a gente possa vibrar. Deus, que nesse momento a gente possa encontrar em nosso coração força e coragem para desejar o melhor para aqueles irmãos que precisam e principalmente para aqueles irmãos a quem temos dificuldade de relacionamento, aqueles irmãos a quem a gente tem antipatia, a quem a gente tem implicância, que a gente possa direcionar a eles nossos melhores sentimentos, nosso melhor carinho, que sejamos menos egoístas e mais amorosos. Muito obrigado, Mestre Jesus. Fique conosco hoje e sempre. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite de participar aqui com vocês e que em breve a gente possa estar reunido juntinho aí no Salão da Casa Espírita, tá bom? Um abração, até a próxima. Eu tô por aí nas redes sociais em Thiago Brito Espiritismo, no Facebook, no Instagram, na Rádio Rio de Janeiro, nos livros, enfim. A gente se cruza aí a qualquer momento, tá bom? Ó, um beijão no seu coração e vamos seguir forte, vamos seguir firme, porque a gente tá cheio de defeito, mas nunca é tarde pra gente melhorar, tá? Até a próxima e viva Jesus!